Quem veio a esse lugar ouvir uma palavra de Deus no seu coração na noite desse dia? Que Deus fale ao nosso coração grandemente hoje, amém? Eu lhe convido então carinhosamente para que você abra a Sagrada Escritura no Evangelho segundo João, no capítulo de número 13. Nós leremos os versículos de 12 a 15, para a gente preparar o nosso coração para participarmos da mesa do Senhor. Especialmente hoje, já vão participar da mesa do Senhor os irmãos, os jovens e os irmãos que passaram pelas águas no mês passado, amém? Então, hoje é uma ceia muito especial para a nossa igreja. Diz assim a Sagrada Escritura, capítulo 13, versículos de 12 a 15, conforme está ali no telão. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhe dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Amém? Deus e Pai, obrigado pela leitura da palavra. Queridos irmãos, deixa eu te pedir, fazer um exercício agora. Luquinha, faz uma coisa aí. Irmãos, façam uma coisa aí. Dá uma disfarçada, tá bom? E dá uma olhada pro pé do teu vizinho. Vê se ele é um pé bonitinho. Dá uma olhada aí. Disfarça e dá uma olhada. Isso. Se for bonito, pode até elogiar. Se tiver mais ou menos, não fala nada não. Mas for bonito, pode até elogiar o pé do vizinho aí, ó. Eu até que dei uma caprichada no sapato hoje, pastor Valmir. Dei uma engraxadinha a mais. Falei, vou fazer essa piadinha, então o sapato tem que estar ajeitado, né? O seu pé é muito bonito hoje. Amém ou não? Especialmente as irmãs hoje, que tem alguns irmãos também, né? Mas especialmente as irmãs, tem um cuidado todo especial. Existem profissionais, né, de cuidado dos pés. Não apenas de cuidado das unhas ou das cutículas, mas dos pés, com massagens, com óleos, com um monte de invenções modernas, maravilhosas, relaxantes, que fazem com que o pé seja uma figura de respeito hoje na nossa indumentária e na nossa arrumação. Há inclusive alguns que investigam o ser humano e que fazem toda uma análise de quem aquele ser humano é só olhando para o pé. Vocês sabiam disso? Existem investigadores de pessoas que, quando vão fazer entrevistas, são contratados, pagos com muito dinheiro, e analisam o perfil das pessoas, não apenas quando estão na sala onde vão ser entrevistados. As pessoas começam a ser investigadas e observadas desde o saguão de entrada do prédio. E uma das coisas que mais se olha são os pés. Eu lembro, inclusive, que a minha saudosa irmã, Silvânia, ela dizia assim, ó, se você estiver paquerando uma menina e você encontrar com essa menina na rua e teu pé tiver um pé de chulé, ela nunca vai querer nada com você. Então, quando você for em qualquer lugar, limpa o pé, deixa o pé bonitinho, corta a unha, bota na tua sandália havaiana bonitinha, mas anda com o pé limpinho na rua. Eu lembro que ela dava esse conselho, porque ela falava, uma das formas de achar um menino relaxado é olhar para o pé desse menino. Aí alguns, pastor, para de falar isso, pastor, senão alguns aí vão
ser entregues. Queridos irmãos, estamos aqui com uma passagem bíblica onde existia escrita num tempo onde ninguém tinha esses cuidados com o pé. Sabe o que era pé nessa época aqui? Era um negoção feião, com umas unhas do tamanho do Brasil, assim, ó, do tamanho do Rio de Janeiro, a unha do pé assim, atravessando, rasgando o Brasil todo, feio para cima, para baixo, um calo no pé, um pé sujo, rachado, porque ninguém usava creminho, gente. Dá um glória a Deus aí quem usa creminho no pé. Olha aí, ó. Não tinha creminho de pé não, pastor Almir. O pé dos discípulos era uma coisa horrorosa. Era feio, devia ser rachado. As pessoas andavam em desertos, pisavam em pedras. Talvez eram pés até feridos, machucados, porque especialmente quem trabalhava andando, como os discípulos estavam fazendo, aqui, caminhando com Jesus para lá e para cá, machucar o pé era uma coisa muito comum. Eles andavam com umas sandálias de couro, e alguns estudiosos dessa época dizem que essas sandálias de couro, com o couro da época, eles, em contato com o suor de alguns pés, geravam um tremendo, o quê? O quê? Vou até tomar uma água. Um chulé. E o chulé era terrível nessa época. Agora não, né, gente? Agora ninguém tem mais chulé. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, na passagem que eu acabei de ler, ele faz uma das mais belas demonstrações de autoridade espiritual. E demonstra para nós como no Evangelho, aquela pirâmide que a gente aprende com teorias coach ou com teorias que a gente encontra em alguns tipos de filosofias humanas, modernas e atualizadas e que estão na moda também, como Jesus Cristo trabalhava ao contrário de algumas dessas ideias. Porque diferente do que muito se ensina por aí, Jesus ele vai concordar com o que eu preguei quarta-feira aqui no seu texto, porque ele vai dizer que o caminho para a mais plena autoridade do ser humano não é ser servido, mas sim aprender a servir. E ele faz isso num ato repleto de simbolismo. Dentro de algumas culturas cristãs, em alguns países, inclusive, esta passagem deu origem a uma enorme festa. Dentro de algumas rodas da cristandade, a festa do lava-pés é uma belíssima e importantíssima festa de muitas igrejas e de muitas regiões que têm a cultura cristã. A festa onde as pessoas lavam os pés uns dos outros. Simbolizando o quê? Simbolizando que o Deus que nos salvou, Ele não nos salvou para nos ver parados. Uma outra fala recorrente minha nos gabinetes, nos diálogos e nas conversas nesse início de ano. Você acha mesmo que Deus, não foi, meu irmão? Você acha mesmo que Deus lhe trouxe para esse lugar, lhe deu saúde, lhe deu alegria para você só sentar aí e ficar satisfeito? Não! Deus quer usar a tua vida, a tua história. Pastor, Deus quer me usar, mas eu sou um pecador. Pastor, meu irmão, muito prazer, eu também sou. E Deus quer nos usar, apesar de quem nós somos. Pecadores, falhos, às vezes até inimigos de Deus, mas o texto sagrado vai dizer que Ele nos amou, até quando nós éramos ainda inimigos dEle. Nesse texto sagrado, nós vemos, então, que está faltando, pastor Valmir, uma personagem. Você sabia? Eu li esse texto, e todo texto, gente, especialmente das histórias bíblicas, que são geralmente as minhas escolhas para pregar, eu adoro histórias bíblicas,
E geralmente nas histórias nós temos excelentes personagens, mas aqui se destaca uma personagem pela sua ausência. Você sabia? Sabe qual é a personagem ausente aqui nesse texto, querido Lucas, que é altamente relevante? O servo. Porque quando nós recebemos alguém na nossa casa, a gente quer receber bem, não é? No mundo antigo era assim também. Só que receber bem no mundo antigo era mais ou menos assim. Existe um protocolo nesse mundo aqui e nessa localidade onde o texto foi escrito e para quem o texto foi escrito. Quando um anfitrião queria receber bem um convidado ou uma família, ou um grupo de convidados, ele abria a porta, ele deixava separado nos dois cantos da porta 2 vasilhas de água enormes. Lembre, tá, irmão, sempre, a gente está falando de um período onde não tinha água encanada, onde não tinha tecnologia de água. A água era um produto valiosíssimo e dificílimo de ser colhido da natureza, tá? Então, é assim que se recebia bem. Você recebia, abria a porta, os 2 lados da porta, 2 vasilhas grandes de água, com vasilhas menores próximo. Você tirava a sua capa, estendia a sua capa, para que a pessoa, é como se fosse um tapete, né? Fazia da sua capa, a roupa que você estava vestindo por cima, né? Essa capa era como se fosse um sobretudo, era um vestidinho assim que os homens usavam. Então, eles pegavam aquela capa, estendiam a porta, a pessoa passava por aquela capa, tirava parte da sujeira que trouxe da rua, descalço, tá, gente? Tirava as sandálias, descalço, passava por aquela capa, já tirava parte da sujeira naquela capa, sentava à mesa. As mesas não tinham pés, as mesas eram baixinhas, você talvez já tenha visto em algum filme. Então, eles sentavam meio de lado e o pé ficava meio para trás, fora da mesa. E aí, o servo da casa, o funcionário da casa, vinha lavando os pés dos convidados. Essa era a maneira mais honrada de receber uma pessoa numa família dessa época aqui. O texto não fala que ninguém lavou pé de ninguém. O texto não fala que ninguém tirou capa para Jesus andar. Jesus estava ali, Jesus era lindo, maravilhoso, ele é hoje, mas era também naquela época. Estava sendo recebido, mas ninguém tirou a capa para ele limpar o pé dele, para ele passar. Ninguém, irmãos, ninguém preparou o ambiente para ele andar, ninguém separou, ninguém limpou os pés de Jesus. Aí Jesus, na sua genialidade, tem a ideia de mostrar para aqueles homens o que era servir uns aos outros. Queridos irmãos, em primeiro lugar, eu quero te dizer que nós precisamos ser, nesta sociedade, esta personagem que está faltando. Porque não apenas nessa casa faltava um servo. Sabe por que ninguém lavou pé de ninguém ali, pastor Valmir? Porque não tinha o servo, estava faltando essa personagem. Será que está faltando essa personagem lá na sua casa? Hein? Pergunta difícil, né? Será que está faltando essa personagem lá no seu trabalho? Lá no quartel que você serve? Lá na repartição pública que você serve? Lá na loja que você trabalha? Será que está faltando essa personagem? Ei, meu irmão, Deus quer me encher, Ele quer te encher do Espírito Santo, para que nunca mais, desde que você esteja presente, nunca mais esteja faltando um servo no ambiente que você estará. Porque só vai faltar o servo até o dia que você colocar a planta do teu pé lá naquele ambiente. Amém ou não? Naquele lugar, um lugar repleto de futuros grandes homens. Esses futuros grandes homens aqui, Lucas, a sombra deles vai curar daqui a pouco. Eles vão impor as mãos e pessoas serão curadas. Mas nesse momento aqui, eles estavam tão imaturos na fé, eles estavam tão cruzinhos na fé,
que eles nem para servo prestavam ainda. Faltou o servo naquele ambiente. Nos ambientes que a gente tem criado para conviver aqui na igreja. Pastor, eu sou do coral. Pastor, eu sou do ministério de louvor. Eu sou da banda, pastor. Pastor, eu estou cantando. Pastor, eu estou estudando a Bíblia. Eu estou dando aulas. Amém, querido Silas? Nos grupos que existem nessa igreja. Será que tem só discípulos, só alunos? Ou tem servos? Pastor, se não tinha, agora tem. Porque eu decidi, no ano 2024, eu serei um servo do Senhor nessa casa. Queridos irmãos, estão confundindo nossa mente. Estão anunciando por aí pregadores, pastor Valmir, nas cruzadas, nos lugares, querido Moisés. Estão anunciando que vão anunciar e anunciam de uma forma estranha. Um paradoxo, eles falam assim: agora eu vou apresentar para vocês o grande servo. Como é que o servo é grande? Como é que explica isso? Os servos do Senhor decidiram agora que são grandes. Decidiram que os crentes decidiram que podem, que são maravilhosos, irmãos, que no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos a alegria de servir na casa do Senhor. De servir quem, pastor? De servir quem Ele colocar na nossa frente. Mas pastor, eu não tolero a fulana, pastor, eu não aguento a fulana. Mas minha irmã, o que a fulana te fez? Ela não fez nada ainda não, mas ela não me passa aqui, ó. Eu já entendi a irmã, eu já entendi essa fulana. Eu, pastor, não, eu venho para a igreja, eu dou meu glória a Deus, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu dou a paz do Senhor, mas vou embora rapidinho, né? Porque eu não quero. Queira se envolver, meu irmão. Pastor, mas vão fazer fofoca de mim, vão falar de mim. Deixa falar, meu irmão. Você já viu falarem de quem não está dando fruto? Falarem da gente, desde que seja injusto. Falarem da gente, geralmente é sintoma de que você está indo no caminho certo. Só tacam pedra em quem está com a polpa da árvore lotada de frutos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que 2024 seja um ano da gente largar o conforto do nosso lar, da nossa casa, para a gente perguntar, para a gente se atrever a perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Se você tiver a coragem de perguntar, Ele vai te surpreender. Ele vai pegar uns tímidos aqui e vai fazer desses tímidos pregadores. Ele vai pegar umas tímidas aqui e vai fazer dessas tímidas evangelistas. Ele vai pegar alguns aqui que ninguém dá nada, talvez nem você dá nada por você, mas o Espírito Santo vai te encher e você vai ganhar a tua família para Jesus. Vai ser canal de Deus. Pastor, minha família não presta, minha família não, pastor, aqui é tão bom da igreja, porque não tem ninguém da minha família, se eu trouxer minha família aqui, vai estragar a igreja, pastor. Vai estragar não, irmãos, estraga não, gente não estraga a igreja. O que estraga a igreja é gente que não quer ser servo, quer só ser servido. Se a personagem que faltava somos nós, que vamos servir em nome de Jesus, eu quero dizer que essa sala também tinha uma personagem que merecia toda a honra e toda a glória. Jesus estava ali, pastor Valmir. Exatamente como nessa noite. Essa noite pode ser
até que em algum ambiente que a gente viva esteja faltando servo, e que Ele te encha, te capacita e faça com que o teu coração se renda hoje, se tornando um homem ou voltando a ser um homem e uma mulher de Deus, para servir, para aprender a servir ou para voltar a servir. Mas uma personagem nunca falta em nenhuma das nossas ambiências: Jesus Cristo. Inclusive, em alguns lugares, as pessoas estão dando conselhos para a gente. Há 2 anos atrás eu recebi um conselho. Alguém me disse: essa coisa sua de filosofia, de estudar, você pode ganhar muito dinheiro com isso, mas eu só te dou um conselho: para de falar de Jesus. Quando você estiver nesses lugares, você fala ou a palavra Deus, ou a palavra transcendência. Porque Deus é plural, pode ser vários deuses. Transcendência é plural, pode ser vários deuses. Agora, Jesus é muito polêmico. Meu irmão, quando me falaram isso, falei: é mesmo? Caramba, é isso então? Aí é que eu vou falar esse nome. O nome de Jesus é o mais honrado, deve ser o mais falado, o mais repetido, o mais martelado nos nossos corações, nas nossas ambiências. Nunca permita que alguém cale a sua boca quando a sua boca desejar falar o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus deve estar nos nossos lábios, na nossa vida, no nosso coração e nas nossas ambiências. Naquele ambiente ali, Jesus não foi honrado, meus irmãos. Ele entrou, ele ainda estava com a sua capa. Ninguém tirou a sua roupa, a sua capa. Ninguém jogou uma capa para ele passar, Bruno. Jesus levanta e assume o menos importante lugar naquele ambiente. Qual era a personagem que faltava? O servo. O Senhor, o Criador do universo. Então, levanta de sua mesa e diz: este é o lugar que eu vou demonstrar a minha maior autoridade. Ele se ergue, ainda vestido, ainda sem honra, com o pé sujo, o pastor Valmir, que ninguém lavou o pé dele. Ele pega aquela canequinha que só o servo pegava, vai naquele pote de água na beira da porta, pega um gole de água, pega a sua roupa de cima, ele tira, ele se veste, bota uma toalha na cintura, se ajoelha por trás dos discípulos, que os pés ficavam para trás, e começa a lavar aqueles pés sujos, podres, estragados, aquelas unhas horrorosas. As pessoas pintam esse cenário como tendo sido um belo momento. Foi um momento horroroso. Ele lavou aqueles pés com aquela sujeira, com aquelas pedras, com aqueles chulés. Ele fez o que ninguém ali tinha coragem de fazer. Ei, meu irmão, precisa ser macho, homem, mulher, para voltar a servir, para aprender a servir. Jesus, então, irmãos, ele se coloca em pé, não para clamar a autoridade ou a honra que não tinham dado para ele. Ele demonstra a honra que tinha, servindo. E ele começa a lavar os pés daqueles homens, e foi um ato tão absurdo que Pedro, o mais descolado deles, vira para Jesus e fala: ei, mestre, para de lavar o meu pé. Para com isso, o meu pé o senhor não vai lavar.
olha para isso, meu pé está sujo, é sujo. O Senhor não merece isso, o Senhor não pode lavar o meu pé, eu não vou deixar. E Jesus então, vendo aquela inocência de Pedro, fala: mas Pedro, se você não permitir, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai do 8 ao 80 e fala: ah, Jesus, então me lava todo, lava minha cabeça, meu corpo. Aí ele: calma, Pedro, é só o pé, deixa eu lavar teu pé, meu filho. Ele lava o pé de Pedro, lava o pé dos discípulos, volta a colocar aquela canequinha lá no canto, pega a toalha que ele usou para enxugar o pé dos discípulos, coloca de novo sua roupa e volta para o seu lugar. De que maneira? Ainda com os pés sujos. E naquele lugar, só Jesus permaneceu com os pés sujos. Numa clara demonstração de que Ele veio para limpar a nossa vida. Como a sujeira que era dos outros, pastor Valmir, viria para Ele. Quando? Na cruz do Calvário, porque ali Ele assumiu cada um dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas sujeiras, das nossas imundícies. Na cruz do Calvário, que a gente lembra nessa mesa da ceia, Ele, Jesus, assumiu as nossas dores. E ali naquela cerimônia, Ele demonstra que se faltava a personagem do servo, Ele era a mais importante personagem, a que deveria ser honrada. Então nessa noite, prepara o teu coração para participar dessa mesa, dessa ceia, para lembrar do Deus que morreu pela minha e pela tua vida, que lá na cruz do Calvário assumiu os meus e os teus pecados, as minhas e as tuas sujeiras, que pegou uma água que lavou o nosso pé, que limpou a nossa caminhada, que limpou a nossa vida. Para isso Ele se sujou do nosso pecado, assumindo o nosso pecado na cruz do Calvário. Exatamente como naquela cena pintada no lava-pés. Todos com os pés limpos pela obra e pela lavagem de Cristo. Menos Ele, Cristo, com os pés sujos. Porque na cruz do Calvário, Ele assumiu os meus e os teus pecados. Amém, meus irmãos? E finalmente, mesa é lugar de mudança. Essa mesa, como eu disse, ela era peculiar, o pé ficava para fora. Todo mundo ali entrou com o pé sujo e saiu como? Com o pé lavado e limpo. Por quem? Pelo Mestre dos Mestres. Esse lugar é lugar de mudança para a minha e para a tua vida. É tempo, 2024 é tempo de mudança para a nossa vida. E tem um símbolo muito especial em lavar pé. Pé é lugar de caminhada, é lugar de trajeto, de trajetória. Deus tem caminhadas para você vivenciar, mas não com o pé sujo. Deus tem caminhadas para a gente vivenciar com os pés de um crente, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Ele tem trajetórias para a tua vida. Ele tem caminhadas, eu creio, Ele tem caminhadas para que eu e você façamos. Mas para isso precisamos aceitar que a obra da cruz do Calvário foi pela minha e pela tua vida. Precisamos permitir que o Espírito Santo aplique isso na minha e na tua vida. Meus irmãos, a gente tem que abrir mão, a gente tem que aprender a abrir mão. A gente tem que aprender que alguns caminhos têm que ser jogados fora. Tem lugares que o Senhor não quer que nunca mais na tua vida você coloque o teu pé. Você sabia disso?
lugares de pecado, lugares de erro, lugares de malignidade, lugares de inveja, lugares de sentimento maligno, lugares de sentimento de depressão, de morte, de angústia. Ele não quer mais que os seus pés vivenciem esses lugares. Mas o problema é que a gente é fusionado, ligado nesses lugares, nessas ambiências. Mas nessa noite, de mesa de ceia, o Espírito Santo convida eu e você para a gente abrir mão dos caminhos que estão atrapalhando a gente a viver o caminho que é Jesus. O caminho que é dele para mim e para você. Essa semana eu escutei uma história fantástica. Fantástica, meu Deus. Um ator que eu tenho profunda admiração, Sylvester Stallone. Quando tinha 30 anos de idade, ninguém acreditava na carreira dele. Ele já estava fazendo o primeiro filme dele. E quem já viu as trilogias do Sylvester Stallone, sabe que em uma de suas trilogias, no primeiro filme, ele aparece correndo para cima e para baixo com um cachorro grandão. Cachorro muito bonito. Cachorro, acho que é boxer. Cachorro grande. Muito bonito o cachorro. Não sei se é fila ou se é boxer, mas é muito grande o cachorro. Cachorro begezinho, muito bonito. Só que ele estava passando necessidade financeira. E ele não tinha dúvida do que era a prioridade na vida dele. Ele tinha muito amor pelo cachorro, mas ele tinha mais amor ainda pela sua vida, pelo seu projeto, pela sua carreira. Ele foi lá então, e para sanar uma dívida que ele tinha, ele vendeu o cachorro dele por $100. A biografia dele vai dizer que no dia que ele fez isso, ele gostava tanto do animal, que ele sentou no meio-fio e chorou copiosamente de tristeza. Ele estava tão sem dinheiro que teve de vender o cachorro dele. E ele já gravando o filme, tá, gente? Isso aconteceu. Aí ele explodiu, o filme deu certo. E o primeiro dinheiro que ele botou no bolso, ele foi lá até o moço que ele vendeu o cachorro, falou: moço, quanto você quer no meu bichinho? Eu quero comprar ele de volta. Aí, o empreendedorismo americano, né? Cara, tudo bem, eu quero $3.000. Vendeu por 100, o cara cobrou $3.000. Aí ele: eu pago. Aí o cara viu que era muito fácil. Eu quero fazer uma ponta no teu filme, eu quero aparecer no teu filme, ser figurante do seu filme. E quando você vê lá o primeiro filme que Sylvester Stallone gravou, tem um cachorro, tem um figurante. E ele pagou $3.000 para ter o cachorro de volta. Mas naquele momento, ele sabia exatamente que ele precisava abrir mão de alguma coisa que era importante para experimentar uma outra que tinha uma importância maior ainda. Esse é o Evangelho. Você precisa aprender a abrir mão. Eu preciso aprender a abrir mão. Às vezes até de coisas que a gente considera importantes. Coisas que a gente coloca no lugar do nosso Jesus. Coisas que a gente coloca que roubam o lugar do nosso Deus. Amores, paixões, desejos, carnalidades. Alguns pecados e outros não. Mas coisas que roubam o lugar de honra, de mérito do nosso Senhor Jesus. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos lembre, mesmo que você tenha que abrir mão de coisas valiosas, nunca decida abrir mão da presença do Senhor Jesus na tua vida. Que no nome do Senhor Jesus, nessa mesa de ceia, eu e você venhamos renovar os nossos votos com aquele que lavou os pés de todo homem e mulher que decidiu ser um servo do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça.